Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Vale Concursos, professor Breno Fraga agora, nessa reta final, trazendo para você o nosso Vale Tudo para o concurso socioeducativo. Então vem se chegando aí, vai se chegando, né? Fique à vontade, boa sorte para você, sucesso na prova no domingo. Espero que você possa colocar em prática lá no dia da prova tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que você aprendeu aí no decorrer de todos os seus estudos. Bacana? Vai com tranquilidade, né, resolva com calma, faça uma revisão, sempre, né, tendo tempo ali, né, o tempo disponível para fazer toda a prova aí, mas sucesso para você, beleza? Galera, vamos falar aqui agora sobre as leis federais, tá? Nós vamos falar sobre várias leis. Antes de mais nada, quero deixar para você aqui, ó, o meu pacote de resumo, se você ainda não adquiriu, é bom demais, tá? Tá R$19,90, baratinho. Tem essa cacetada de coisa aqui no meu resumo. Então é um resumo que com 1 hora você vai ler tudo. Tem mais de 400 questões, aí você pode resolver questões aí nessa reta final aí, beleza? Olha que um monte de coisa. Direitos humanos tem um monte de coisa aqui dentro, né? Então, né, adquire aí que você vai gostar demais. Se você não gostar por qualquer motivo, ou se você achar que lá na prova não te ajudou de alguma forma, me chama aqui, eu devolvo o dinheiro para você, beleza? A ideia de fato aqui é trazer alguma coisa que realmente funcione. Fiz na Polícia Penal, deu muito certo, né? Várias pessoas aí conseguiram, né, arrancar alguns pontos da prova, aí, vários pontos, por sinal, através desse resumo. Nessa reta final, temos também aqui um pacote de simulados. Você clica aqui na descrição do vídeo para todos esses produtos aí, beleza, pessoal? Já deixou o like? Bora lá então, brigadão demais por estar aqui com a gente, tá? Sucesso mais uma vez para você. Vamos falar então, né? Aqui está a introdução do meu resumo, o projeto Tudo Resumido. Se você não conhece, tem resumo para vários concursos, beleza? Faço resumo para vários concursos aí, para te ajudar na reta final. Nós vamos falar aqui sobre a lei de tortura. A lei de tortura, vamos começar sobre ela, é uma lei bem pequena, é uma lei que você não pode errar questão de prova. Não que você possa errar outras, mas essa é muito determinante. É uma lei bem simples, então não dá para você ficar perdendo ponto numa legislação como a lei de tortura, até porque a banca vai cobrar muito letra da lei, provavelmente, não vai ficar cobrando interpretação, que muitas das vezes as pessoas erram na interpretação, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a doutrina, né? Tortura prova, tortura crime. Eu não tô esperando tanto na banca cobrar a doutrina, né? O que a doutrina entende, o nome, a doutrina deu nome para cada tipo de tortura, mas é uma possibilidade. Mesmo assim, a gente consegue identificar e entender os tipos de tortura, né? Só para a gente deixar claro, né? Para a gente lembrar, a tortura tem que ter uma finalidade, tem que ter um motivo, e além disso, às vezes ela tem que ter uma razão de autoridade, quando você trata da tortura castigo. Eu já resolvi uma questão de prova, né? Passei aí, tá inclusive no resumo, muita gente errou e ficou com dúvida, de uma professora que estava andando pela rua e agrediu uma criança do nada, beleza? Aí a pergunta, a questão perguntava, acho que era mais ou menos isso, se ela cometeu tortura. Ela não cometeu. Por quê? Porque por mais que ela é professora, ela não é professora da criança. A banca tentou confundir você dizendo que ela é professora, mas a EBFC não é de colocar tantas questões dessa forma. Vamos lá então, a tortura prova, aquela que você procura obter informação, tá? Você procura obter declaração ou confissão da vítima. Crime, aquela para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aí uma das mais importantes, que é a tortura discriminatória, que é em razão do RR. A discriminatória é Roraima, né? Racial ou religiosa, beleza? Aí nós temos aqui a tortura castigo, que tem que ter, né, um poder, uma guarda sobre a pessoa. Então, para que seja configurada a tortura castigo, é a mãe batendo no filho, é a babá batendo no filho, na criança, né? É o neto batendo num idoso, num incapaz idoso ali, um inimputável, beleza? Então, é isso, tá? É essa forma que tem que ser aí, né, essa medida aí de poder ou guarda. Temos a tortura própria, que aí sim, essa é a mais importante para nós aqui por conta da sua carreira, né? A tortura própria, ela é própria de um agente público, então somente um agente público poderia cometer aí, né? Então é você submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, através de algo não previsto em lei.
Então você, por exemplo, que vai trabalhar no socioeducativo, pega um adolescente, manda ele fazer alguma coisa que não está prevista em lei, você comete tortura, beleza? Ele fala presa ou medida de segurança, que é para o inimputável, né? Mas aí cabe, né, o sentido ali da pessoa também que está internada, né? O adolescente que está internado. E aí nós temos ainda tortura ou omissão, que é aquela que você deixa de fazer alguma coisa. Então o agente socioeducativo está torturando um adolescente, você está vendo e não faz nada. Também é tortura. Essa também cai com muita frequência, né? Caiu na polícia do Tocantins, caiu aí na polícia do Pará, essa cai em muitos concursos pelo Brasil também, ok? Então leve aí, né, essas modalidades. Aí nós temos aqui o prazo de pena, que não é tão comum de cair em prova, mas para concurso da IBFC, você pode apostar num prazo de pena. E aí, principalmente, a omissão. Se fica difícil de você levar prazo de pena, lembre-se pelo menos da omissão, que é a detenção de 1 a 4, tá? Detenção de 1 a 4 e a tortura aí comum, né, a simples, é de 2 a 8. Tendo aí como lesão grave ou gravíssima, né, o resultado da tortura, vai para 4 a 10 e se resultar morte, reclusão de 8 a 16. Beleza? Outra coisa é o aumento de pena, muito comum também de cair em prova, né? Nós vamos lembrar do DICA-GAS, né? O DICAGAS. Então aqui você vai ter um aumento de pena, ok? Esse aumento de pena será de 1/6 a 1/3, tá? 1/6 a 1/3. E aí por que eu coloquei essa cestinha aqui, pessoal? 1/6 a 1/3. O torturador, ele vai para a feira e vai para a igreja. E aí ele leva 1/6 na mão e 1/3 na outra, beleza? Então no aumento de pena, nós temos aqui de 1/6 a 1/3 para deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, quando é praticado por agente público ou praticado mediante sequestro. Então se você cometer tortura contra essas pessoas, né, do DICA-GAS aqui, do DICA-G, né, ela aumenta a sua pena. Ou se é praticado por agente público. Não é praticado contra agente público não, tá? Se o agente público, por acaso, é uma gestante, é um idoso, aí aumenta também, beleza? Se você, né, agente público, sofreu uma tortura e você é um deficiente, é um idoso, não tem como ser a criança ou adolescente, mas é uma gestante, aí também aumenta a pena do agressor. Bacana? Aí não é em razão do fato de ser agente público não, toma cuidado com isso aí. E aí, para finalizar, a questão da pena acarreta a perda do cargo, beleza? O que acontece? Existem alguns, você vai ver lá no Vale Tudo da 869, nós temos as penalidades administrativas e dentre elas nós temos a demissão. Então, o que faz gerar uma perda de cargo ao servidor público? A demissão, isso é na área administrativa. Então, se você cometer alguma coisa, você responde por um PAD e poderá sofrer uma demissão, certo? Acontece que existem alguns processos que você também pode perder o cargo público. Então pode acontecer de você cometer algum crime e o juiz determinar a perda do cargo. Na lei de tortura, não é necessário que o juiz determine a perda do cargo. Independente se o juiz quer ou não que você perca o cargo, você vai perder, porque os efeitos são automáticos. Então, uma vez que você foi condenado à pena de tortura, você automaticamente perde o cargo público. O juiz não tem que fazer uma nova decisão se você perde ou não, beleza? Então os efeitos aqui são automáticos, você vai perder o cargo público de cara se você cometer tortura. Além disso, você vai ficar sem poder exercer novo cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então a banca pode colocar, né, que fulano pegou 6 anos de tortura e ele era agente público. E ele fica quanto tempo sem exercer novo cargo? No caso, a banca talvez até colocaria o número, né, que seria 12, tá? Dobro do prazo da pena aplicada. A tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E aí a gente finaliza o nosso Vale Tudo aqui com relação à lei de tortura, beleza? É uma lei, como eu falei com vocês, é uma lei bem pequena, bem tranquila, não dá para errar, não dá para ficar brincando com essa lei aí, né, de errar não, tá? Vamos embora. Vamos acertar esse negócio aí para a gente buscar, né? Buscar o máximo de pontos possíveis. Vamos aqui agora, deixa eu pegar para vocês aqui agora, mais uma, né, da nossa legislação aqui. Vamos agora no Estatuto do Desarmamento, beleza? Estatuto do Desarmamento. Se você está com o resumo aí em mãos, vai acompanhando também.
que eu estou puxando aqui do próprio Tudo Resumido, né? É o projeto aí do professor Fraga, beleza? Vamos lá então, no Estatuto do Desarmamento. Primeiramente, nós temos esses dois órgãos muito importantes, que é o SINARME, tá? No Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, e o SIGMA, que é o Comando do Exército, é o Sistema de Gerenciamento de Armas do Comando do Exército. Praticamente, todo mundo, né, quando vai adquirir arma de fogo, vai ao SINARME. Aí nós temos que pegar as exceções do SIGMA, ok? Nós temos aqui as Forças Armadas, nós temos as Forças Auxiliares, que é o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, nós temos ainda a questão do CAC, né, que é o colecionador, atirador e o caçador por subsistência. Além disso, o caçador comum. O caçador por subsistência, esse vai na Polícia Federal, tá? Toma cuidado. Caçador comum, aquele que caça por hobby, ele vai no SIGMA. O caçador por subsistência, na Polícia Federal. Além disso, as armas de uso restrito também são registradas no SIGMA, ok? Esse aí é o ponto-chave, o ponto importante, né, primeiramente. Para você adquirir uma arma de fogo, o que é necessário? Pessoal, para adquirir uma arma de fogo, o mais importante, além de você, né, ter ocupação lista, residência certa, residência fixa, não precisa ser casa própria, né, eu só preciso saber aonde você mora. Você também tem que ter aí mais de 25 anos, tá? Isso aí está lá no final da lei, a menos que você trabalhe, né, de alguma forma aqui com quem possa portar arma de fogo, beleza? Outro detalhe importante, que é não ter antecedentes criminais, sequer estar respondendo a inquérito policial, tá? Você não pode estar sendo processado, nem mesmo respondendo a inquérito policial. E além disso, aquela capacidade psicológica, capacidade técnica, né, para atirar aí, ok? Com relação a órgãos que poderão portar arma de fogo, infelizmente, o agente sócio-educativo ainda não está aqui no Estatuto do Desarmamento. Professor, então o agente sócio-educativo de Minas não porta arma de fogo? Sim, ele porta. Ele porta arma de fogo de acordo com a lei estadual. Existe uma lei estadual que dá o porte de arma ao agente sócio-educativo, ok? Muitos contestam essa lei porque, de fato, ela é inconstitucional. Com relação a armas, né, legislar sobre armas e munição, quem pode é só a União. Os estados não podem criar leis, os municípios não podem criar leis dando arma para alguém, né, dando a possibilidade dele portar arma. Não pode. Só que essa lei não foi revogada, essa lei não foi contestada até hoje. Em alguns estados, o STF já contestou. Aqui em Minas, não. Ok? Na prática, eu acho muito difícil de retirar a arma aí do agente sócio-cativo algum dia. Aqui em Minas usa normalmente, tá? Eu acho mais provável futuramente, quem sabe, adicionar o agente sócio-cativo no rol aí do Estatuto do Desarmamento, beleza? Mas, infelizmente, ele ainda não está. Então, nós temos aqui os agentes, os guardas prisionais, né? Que hoje é a Polícia Penal, mas nós não temos o agente sócio-cativo. Não existia também o guarda prisional. O guarda prisional foi incluído em 2014. Mas cuidado aí, tá? Agente sócio-cativo, ele não está no rol taxativo aqui do Estatuto do Desarmamento, né, com a possibilidade de portar arma, beleza? Muito atento com relação a isso. Outro detalhe importante para a gente poder interpretar alguma questão que trata de crime, né? No crime de disparo, o crime de disparo, ele só acontece da forma dolosa. Não existe disparo culposo. Você é agente sócio-cativo, está armado, sem querer lá, né, você não travou a arma, ela deu um disparo, você não responde pelo crime de disparo, ok? E o crime de disparo tem que ser na via pública ou em direção a ela. Se você atirar em local ermo, que não é em direção à via pública, não acontece crime de disparo também. Então, sempre tente analisar se tem a possibilidade de acertar alguém, né? Fica mais fácil de você tentar perceber se é crime de disparo ou não. Mas ele é bem simples também. Já o crime de omissão de cautela, ele é apenas na modalidade dolosa. Não existe, aliás, na modalidade culposa, não existe modalidade dolosa para o crime de omissão de cautela. O que é omissão de cautela? É eu deixar a minha arma em qualquer lugar, sem a devida atenção, e ali o inimputável, né, de alguma forma, pegar aquela arma. Só o fato dele pegar, eu já cometi crime. Ele não precisa disparar, manusear, nada. Só dele pegar,
já é crime. Então, é a única modalidade culposa prevista no Estatuto do Desarmamento, ok? Temos ainda também a questão da empresa que tem a arma de fogo e tem as suas armas furtadas, extraviadas, roubadas e não comunica à Polícia Federal em até 24 horas. Também responde pelo crime de omissão de cautela. Tá? Então, se uma empresa de transporte de valores tiverem as suas armas furtadas, ele vai ligar para a Polícia Militar, beleza, fez o boletim de ocorrência, ficou por aí, o responsável responde por omissão de cautela. Ele tem que comunicar à Polícia Federal, tá certo? A Polícia Federal. E aí, para a gente só não esquecer, porte e posse, né? Apesar que nessa altura do campeonato já era para a gente estar sabendo um pouco sobre porte e posse. Porte, trazer consigo. Posse, deixar em casa. É aquela que você usa em casa, ok? E aí nós temos esse pequeno desenho, né? Para lembrar da posse e do porte. Então, posse é aquela que você usa em casa. Porte, né? Dá um pause aí para você entender. Porte é aquela que você sai na rua, tá? Não esquece disso mais não. E aí a banca pode te perguntar sobre crime, então tente identificar aonde a arma estava. Se falar que fulano estava em casa e não tem registro, posse. Lembrando que na questão da casa, né, poderá ser considerado também a empresa, né, que você trabalha, desde que você seja dono, gerente, administrador, de alguma forma ali. Aí, neste caso, ela é sua residência, então ela poderia contar como posse. Eu sou do Vale Concurso, sou apenas funcionário e professor. Se sou pego aqui com arma de fogo, respondo por porte. Agora, o dono do Vale Concurso, né, o gerente do Vale Concurso, se ele é pego com arma aqui, ele responde por posse. Beleza? E aí, finalizamos também o nosso Estatuto do Desarmamento, né? Vamos tentando aqui trazer o máximo para você. Vamos agora ao Estatuto do Idoso, né? Estatuto do Idoso, lei bacana também, muito importante, né? Essa legislação aí do Estatuto do Idoso. Deixa eu colocar na tela para você aqui. Bacana, tá na tela para você, vamos lá? Beleza. Então vamos no Estatuto do Idoso. Primeiramente, né, quem é o idoso? Não dá para você esquecer disso, né? Nós temos aqui a questão do maior de 60 e nós temos a prioridade da prioridade. Então aqui, ó, sabemos, né, que nós temos aqui a prioridade do idoso, porém, nós temos a prioridade especial, que é dentre os idosos maiores de 80, beleza? Idosos maiores de 80. Então, o que acontecia muito? Você tinha uma fila para idosos dentro de um banco, né, é igual ao maior de 60. Só que aí, digamos que tem aquele banco lá, você pega uma caixa que só fica lotado, tem lá 20 idosos na fila. E o 20º tem 95 anos. Então eu tenho que dar uma prioridade especial. Peraí, eu não estou sendo muito razoável, não. O princípio da igualdade que eu tentei colocar ali entre quem é idoso e quem não é, eu tenho que colocar também quem é idoso demais, né, para quem apenas é idoso. Então, por isso, colocou aí os maiores de 80, tá? Nós temos aqui a questão da prioridade. Então, pelo fato da pessoa ser idosa, né, temos aqui algumas prioridades que deverão ser respeitadas. A maioria delas a gente já conhece, que é o atendimento preferencial, né, tanto para locais públicos ou privados. Um dos mais importantes é esse último aqui, ó, é a prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda. Então, a restituição de imposto de renda, ela começa mais ou menos aí agora, né? Acho que é finalzinho de março, abril, mais ou menos isso. Digamos que o idoso, ele faça um dos últimos, mesmo assim ele vai receber primeiro. Então, se ele tiver alguma coisa para receber, né, para restituir lá do imposto de renda, ele recebe primeiro, ok? Então, nós temos aí essa questão de prioridade, né, dentre várias prioridades, nós temos essa para o idoso, tá? Então, leve para a prova também, que é importante. Eu estou apostando ou nessa parte inicial, beleza? Ou nessa parte inicial, ou ainda em alguns percentuais. Nós temos aqui alguns percentuais, como, por exemplo, a questão do desconto. Nós temos aqui um desconto, né, para a questão da educação, cultura, esporte e lazer, desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, tá? É um desconto dado aí para o idoso.
Além disso, na assistência social, os idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, a questão também aí do salário mensal. Aí aqui neste caso, não é o idoso mesmo. Ele tem que ser idoso, né, nessa questão aqui dos 65 anos, tá? A partir dos 65 anos. Temos também aqui uma questão da habitação, né, onde toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível sob pena de interdição. Beleza? Temos essa questão também. Aí nós temos outros percentuais importantes, que é a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais para idosos, tá? Temos ainda o transporte, né, gratuito para os idosos acima de 65 anos. E aí, essa reserva de 10% dos assentos para idosos também aí é outro ponto importante, ok? No transporte coletivo interestadual, reserva de 2 vagas gratuitas por veículo, tá? Para também aí a questão do idoso, né, que tenha um salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Desconto de 50% no mínimo do valor das passagens quando exceder essas vagas, beleza? E um dos que mais cai em prova, que é o estacionamento, né? Uma reserva também de estacionamento de 5% das vagas. Então você tem, por exemplo, um shopping, aí você tem lá 100 vagas, 5% delas tem que ser destinada aí a vaga para idoso, beleza? Vamos aqui então com relação aos crimes. Assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada. Então não cabe aí, não cabe alguma condição para que o Ministério Público inicie uma ação penal. O Ministério Público é o dono da ação penal, a ação penal pública, então o Ministério Público é o dono da ação penal e não é necessário condições para que ele inicie. Existem alguns crimes que é necessário que você represente, né? Por exemplo, um crime contra a honra. Se você não for lá e disser, Ministério Público, me ofenderam aqui a minha honra, entra com ação para mim aí. O Ministério Público não vai entrar, beleza? Talvez não é uma ofensa, talvez seja. Então, aqui não, aqui, independente do que aconteça, por exemplo, digamos que o filho agrediu o avô. O pai daquele filho, né, não quer que entre com ação, né, vamos resolver entre família. Se o Ministério Público ficar sabendo, ele é obrigado a entrar com essa ação em caso, né, aconteça algum crime, ok? Aí nós temos aqui alguns crimes, né, punidos com detenção, deixar de prestar assistência ao idoso, né, que esteja aí numa situação aí, iminente de perigo. Não acho que a banca vai cobrar também aí questão de prazo de pena, abandonar idoso em hospital, né, e etc. Deixar de cumprir execução de ordem judicial, reter o cartão, esse cai bastante em prova, tá? Reter o cartão magnético de conta bancária, beleza? Mas bem como qualquer outro documento, aí nós temos que ter esse objetivo, né? Com o objetivo de assegurar recebimento ou recebimento de dívida, beleza? Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas à pessoa idosa. Todos esses é detenção. Aí nós temos aqui esse específico, né? Vou até marcar ele todo, que tem uma possibilidade muito grande, né, de cair, ficou muito amarelo, né? Que é detenção, porém o aumento de pena é reclusão, que é quando você expõe o idoso a perigo. Então aí a detenção de 2 meses a 1 ano. Porém, se resulta lesão corporal grave, 1 a 4 anos, se resulta morte, 4 a 12, ok? 4 a 12. Então, leve para a prova também este crime aí. São os crimes que são um pouco mais comuns, né? Principalmente esse último aqui é um crime um pouco mais comum de aparecer em prova. Aí nós temos aqui os crimes passíveis de reclusão. Eu não vou adentrar tanto nesses crimes de reclusão, mas tem uma possibilidade também, mas a gente tem um tempo aqui, né, curto, as nossas apostas finais para você aí se preparar para essa prova, nessa reta final aí, tá? Então vamos agora aqui ao Estatuto de Igualdade Racial, né? Hoje trazendo aí várias leis federais para você,
o Estatuto de Igualdade Racial, esse também é importantíssimo para nós aí, para a nossa prova, né? Tanto o Estatuto de Igualdade Racial quanto o racismo, beleza? Esse aqui eu vou falar para vocês num tapa, esses dois aí. Vamos lá então, ó. Primeiramente, ele traz aqui alguns conceitos. Eu não vou falar desses conceitos, tá? Mas eu vou deixar na tela para você aí, ó, esses conceitos, que eles aparecem bastante. A banca pode colocar, né, a banca IBFC, ela pode colocar aquela questão desse tipo assim, ó. Ela vem fazendo assim, ó, marque a primeira lacuna de acordo com a segunda. Aí ele coloca aqui o conceito e aqui ele coloca, né, o significado de cada um. A banca pode, eu estou postando talvez nessa, ou naquelas questõezinhas lá de assertiva 1, assertiva 2, assertiva 3, aquela em números romanos. Estou postando em uma dessas duas aí, se caso cair, né, essa questão. Vamos aqui com relação o ponto importante aqui, ó, para a gente falar, é sobre o direito à educação. Esse aqui é uma tendência demais em prova, né? Vamos aqui, ó. Em relação à educação, dentre os exemplos de ações afirmativas, podem ser destacadas a obrigatoriedade do uso do estudo da história da África, tá? Esse aqui cai demais em prova. Então, é obrigatório o estudo geral da África. Se você já estudou, se você já passou aí pelo ensino fundamental ou médio, você já estudou, beleza? O estudo geral da história da África. Tem que ser estudado isso no Brasil. Além da história da população negra no Brasil. Esse também é um estudo obrigatório. E é obrigatório no ensino fundamental e médio, tá? Nós não temos essa obrigatoriedade no ensino superior. E aí vale tanto para instituições públicas quanto privadas. Ah, eu tenho uma escola privada, né? Eu não quero colocar o estudo da história da África, não. Tem que colocar, é obrigatório, beleza? Isso vale tanto para instituições públicas ou privadas. Bacana? Nós temos ainda também a questão da cultura, né? O reconhecimento das sociedades negras, tá? Clubes e outras formas de manifestação coletiva, também é ponto que aparece também em prova, mas não aparece mais do que esse. Esse aparece bem mais, que é a celebração, né, datas comemorativas da trajetória do samba. Então ele evidencia aqui o samba e outras manifestações culturais de matriz africana, e um dos mais importantes é a proteção da capoeira, além do reconhecimento da capoeira como um desporto de criação nacional, beleza? E esse ensino da capoeira é facultativo. A banca vai dizer aqui que é obrigatório. Então as escolas, né, os ensinos, enfim, podem colocar a capoeira ou não, é facultativo. A história geral da África e da população negra no Brasil, essa é obrigatória. Agora, a capoeira fica aí facultativo, ok? Lembrando que ela é reconhecida assim como um desporto aqui de criação nacional. Temos a questão da liberdade de crença, aí eu não vou adentrar porque a liberdade de crença no Brasil, independente da religião, você tem que ter aí a liberdade de professar a sua fé, de professar a sua religião, tá? Então eu não vou adentrar tanto nesse ponto aí, não. Aí, aqui essa lei, ela cria também o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O próprio nome já diz. Esse sistema, ele é nacional, ou seja, ele é algo da União. Porém, os estados e os municípios, além do DF, poderão, né, aderir a participar aí deste SINAPIR, ok? Aí nós temos aqui o SINAPIR como os objetivos. Um dos mais importantes seria esse, ó, descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipal, tá? Esse aí é bastante importante, beleza? Ele aparece um pouco mais de frequência em prova, apesar que eu ainda acho que a questão da capoeira, da história, né, da África, esses têm uma tendência maior de aparecer em prova, beleza? E aí nós vamos então para o racismo, né, a lei de racismo, lei aí importantíssima também. Deixa eu pegar aqui. E aí sim, essa também a questão do prazo da pena,
ela pode sim aparecer muito em prova. Primeiramente, assim como o Estatuto do Idoso, ela é de ação penal pública incondicionada, beleza? As penas aqui no racismo serão sempre de reclusão. Nós não temos uma pena de detenção para o racismo, não temos, ok? Já tínhamos uma previsão do STF, né? Essa prova ela veio depois da alteração. Já tínhamos uma previsão do STF na questão da injúria racial, tá? Na questão da injúria racial, essa questão de ser crime. Hoje, a injúria racial está inserida dentro da lei de racismo. Mas eu acho que não cairia com base na lei, porque a lei veio depois. Mas, independente disso, isso já era o entendimento do STF. Beleza? A pena máxima é de 5 anos, com intervalo entre a pena mínima e a máxima de 2 a 3. Então, a pena máxima aqui, 5 anos. Você nunca vai ver, se cair prazo de pena na sua prova, a banca vai colocar assim, vai colocar uma ação. O fulano fez isso. E aí? Qual seria o prazo dessa pena? Se qualquer uma das alternativas tiver detenção, você já descarta. Nós não temos detenção no crime de racismo. Se qualquer uma tiver um prazo de pena superior a 5 anos, já descarta. Porque talvez você não lembre o prazo da pena. Pô, professor, não estou me lembrando o prazo da pena, não sei se é 2 a 4, 3 a 5, não me lembro. Mas você pode trabalhar com eliminação. Então tá lá, letra A, detenção de 1 a 4, você já esquece, não é. Letra B, reclusão de 2 a 6, você já tira, não é. Né? Vamos colocar que as outras 3 é reclusão de até no máximo 5 anos. Quer dizer, você não vai chutar para você não, a nossa ideia aqui não é que você faça um chute, mas se infelizmente for necessário, você vai tirando ali, vai eliminando aquilo que você tem certeza que não é, o seu chute fica mais certeiro, né? Mas não é isso que a gente está querendo aqui. Está querendo que, de fato, você tenha total conhecimento aí da legislação. Mas às vezes é um pouco difícil, né, levar tanta coisa para a prova. E aí nós temos a questão aqui da discriminação ou preconceito relacionado à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que nós temos aqui do STF é a homofobia. O STF reconheceu a homofobia, né, considerando racismo, tá? Ele considerou aí a questão do racismo na homofobia. Beleza? Também ponto importante aí. Ele tem como efeito da condenação também a perda do cargo. Então, o racismo gera a perda do cargo para o servidor, além do estabelecimento que comete suspensão, né, do estabelecimento por prazo não superior a 3 meses, tá? Aqui, neste caso, os efeitos não são automáticos, assim como na lei de tortura. Então, aqui tem que motivar, tá? O juiz, ele tem que motivar aí na sentença, beleza? Tem que motivar aí na sentença. Então, nós temos aí, ó, os crimes, né, da lei de racismo. O único que gera multa é se você fizer anúncios ou forma de recrutamento de trabalhadores, se você exigir, né, a aparência, né, aspecto de aparência, de raça ou etnia. Então você está contratando alguém e fala, olha, só serve se for negro, branco não serve, ok? Aí seria crime, a menos que a contratação exija esse caráter. Né? Vamos colocar um exemplo claro, você vai fazer uma novela onde você vai retratar um personagem que era negro. Eu vou retratar um personagem negro. E aí, na história de um personagem que era negro. Aí, ou seja, eu tenho que recrutar negros, eu não posso recrutar brancos, para poder ficar ali mais próximo, né, à história real, beleza? Então, se caso justificar essa exigência, beleza, não há que se falar em crime. Nós temos aqui a reclusão de 1 a 3, então se eu praticar, né, ou incitar a discriminação, preconceito, recusar acesso a estabelecimento comercial, impedir acesso ou recusar atendimento em restaurante, bar, estabelecimento esportivo, tudo isso é reclusão. Impedir acesso a entradas sociais em edifícios ou ainda transporte públicos, né, como avião, navio, barco, ônibus e etc. Aí nós vamos aumentando, né, vai ficando pior. Impedir acesso a qualquer ramo das Forças Armadas, 2 a 4. Impedir o casamento ou convivência familiar, também 2 a 4. E aí o reclusão de 2 a 5, impedir acesso à promoção na administração
Como esse está mais ligado ao setor público, tem uma possibilidade maior de cair. Negar emprego em empresa privada, negar equipamento ou tratamento diferenciado ou impedir ascensão funcional no trabalho. E esse aqui é o campeão de cair em prova, né? Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação de nazismo. Ou seja, tem que ter uma finalidade. A cruz, né? Se você lembrar aqui, é aquela cruzinha assim, né? Aquela assim, ó. Tá? A cruzinha a cruz suástica aí. Então, se você tem uma cruz dessa aqui, porque você acha ela legal, você vai lá e tatua ela aqui no seu corpo e acha ela legal, beleza. Você tatuou com a finalidade de nazismo? Não. Então, não há que se falar em crime. Apesar que vai te trazer muitos problemas, né, na prática. Né? De cara, no concurso, você não entra, tá? Se é com a finalidade de nazismo, não é o concurso, eu acredito que você não entra. Mas, enfim, você tem lá um quadro na sua casa, você acha essa cruz legal, ela é bonita. Né? Ela nem é das cores ali preta e vermelha, né? Das cores ali vermelhas da época do nazismo, você acha ela legal. Só que dificilmente as pessoas usam essa cruz aí que não seja para a finalidade do nazismo. Mas para efeito de prova, tem que ter esta finalidade. Tá? Se não tiver essa finalidade, não há que se falar em crime. Ok? E aí nós temos aqui a reclusão de 3 a 5, que é recusar acesso à escola. Pelo fato de nós estarmos falando sobre o socioeducativo, eu acho também que tem uma possibilidade maior. Principalmente esse. Se for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada, né, neste 1/3 aqui, tá? Então eu acho que tem uma possibilidade muito grande também desse, por conta da relação, né, com a carreira aí do agente socioeducativo. Vamos agora mudar aqui, vamos aqui para o ECA, vamos para o ECA, né, trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei bem grande, né, uma lei muito grande aí, que talvez muitos não estudaram com afinco essa lei. Dá tempo ainda, tá? Lembrando que nós fizemos aí aqui no YouTube 100 questões desta lei. Fizemos 100 questões dessa legislação aí, que inclusive está no pacote de resumos aqui, 100 questões comentadas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o pacote está aqui, ó, esse monte de coisa, ó, direito administrativo, né, Estatuto de Desarmamento, tortura, racismo, igualdade racial, Estatuto do Idoso, o ECA, aí nós temos o SINASE, temos 2 leis estaduais, que é a Lei 869, que é o Estatuto do Servidor de Minas, o Código de Ética de Minas, e dentro dos direitos humanos tem um monte. Né, regras de Pequim, né, um monte de regra lá, DUDH. Então, é trem demais para você estudar. Bora lá! No Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiramente, quem é criança, quem é adolescente, tomara que isso não caia em prova. Se cair, você acerta, o Brasil inteiro acerta. Beleza? Mas a criança é aquela que ainda não completou os 12 anos. Né? Ou seja, 11 anos, 11 meses e 30 dias, podemos dizer assim. Né? Então, por isso que o ECA fala que é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, beleza? 12 incompletos. Por mais que possa parecer fácil, muita gente erra essa questão em prova, porque a banca fica mudando, completo, incompleto, né? Então, criança até 12 anos incompletos. Quando ele fala do adolescente, ele vem falando aqui o contrário, né? Ele deveria colocar, mas ele colocou adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Mas esse 12 e 18 anos de idade seria também o 18 incompleto, tá? Ambos são incompletos. Se você fez 12, você já não é mais criança, já é adolescente. Se você fez 18, você já não é mais adolescente, você já é adulto. Ponto. Ok? Existem casos excepcionais que se aplica o ECA aí, que no caso aqui, para a pessoa de até os 21 anos, aplica, né, 18 a 21 anos aí, aplica o ECA, beleza? Também 21 anos tem essa possibilidade, né, de aparecer em prova também para você aí. Vamos lá então com relação ao ECA. Primeiramente, a questão aí do direito à vida e à saúde. Nós temos aqui um direito, né, a mãe de ter um pré-natal, né, de ter uma atenção primária, ela tem direito de ter um acompanhante de sua preferência durante aí toda o pré-natal, o trabalho de parto e etc, tá?
ela tem direito a um parto natural, ela não tem direito de cara a uma cesárea, tá? A cesárea é aplicada apenas na intervenção cirúrgica, por motivos médicos. Muitas mães acham que ela tem direito a uma cesárea, não tem. Você chega no hospital, a primeira coisa que o médico vai fazer é tentar fazer com que você tenha um parto natural. Se ele perceber que não tem jeito, né, poxa, temos que fazer aqui a cesárea, ou seja, uma cirurgia, aí ele vai fazer. Não é, né, se você que está me ouvindo aí já é mamãe, ou você é um pai e acompanhou a gestação da sua esposa, ou de alguém na vida, e viu lá a mãe optando pela cesárea, talvez foi algo entre ela e o médico, né? O médico deu essa disponibilidade para ela, mas a lei, ela não permite. A lei, ela permite apenas o parto natural, né? É um direito da mãe. A cesárea é apenas caso seja necessário mesmo, ok? Com relação aqui a algumas obrigações dos estabelecimentos, né, de hospitais e etc. Então, os hospitais e atenção à saúde. O mais importante, está até de roxo aqui, ó. Opa, tirei aqui. Está até de roxo aqui, ó. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Esse despenca em prova, tá? Esse é o que mais cai em prova. Então, você que nasceu em um determinado hospital, você está com 16 anos, pode voltar lá que seu prontuário está todo lá ainda. Tem que estar ali, beleza? Mas o mais importante em prova, né, sem dúvidas, eu acredito que seja esse, que é o castigo físico e o tratamento cruel ou degradante, tá? Eu estou apostando muito nesse aqui em prova, beleza? Castigo físico é como se fosse a coisa física mesmo, né? Os dois é como se fosse uma tortura. O castigo físico é você praticar aqui uma ação punitiva usando força física, beleza? Usando força física. Já o tratamento cruel ou degradante é algo mais psicológico, então é algo que humilhe, ameace ou ridicularize a criança ou adolescente. Então aqui é como se ele tivesse pego as condutas da tortura e desmembrado. A tortura é tudo aquilo físico ou mental. Aqui ele desmembrou, né? A agressão física foi para o castigo físico e aí a questão psicológica talvez venha a humilhar, né, ridicularizar a criança, foi para o tratamento cruel ou degradante. Beleza? Bacana, fica ligado nisso aqui então, que eu estou apostando pra caramba aí nessa questão aí do castigo físico, né? Esse é muito comum de aparecer em prova. Eu não vou falar aqui agora, né, nessa reta final da guarda, da adoção, da tutela, né? Mas assim, se você pegar numa escala, nós temos aqui a guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção. Beleza? A guarda vai regularizar a posse de fato. A adoção é como se você fosse pai, né? E ele fosse seu filho. Beleza? Então, às vezes, você tem a guarda, mas não é pai. Você ainda não tem a adoção. Eu não vou adentrar em critérios de guarda e adoção, que são critérios bem grandes, e eu não estou apostando tanto, apesar que pode aparecer. Eu falo, né, a questão de apostar mais aqui agora nessa reta final, é porque não está muito ligado ao seu cargo, né, a questão da adoção. A banca pode cobrar, ela pode não se atentar a isso. Poxa, eu não vou cobrar, né, independente do cargo, eu não vou cobrar isso aí. Aliás, eu vou cobrar isso aí. A banca pode fazer isso, mas geralmente as bancas têm uma linha de raciocínio que é cobrar aquilo mais ligado ao seu cargo. Beleza? Com relação aí ao trabalho, aí aqui também não está tão ligado, né? Mas de certa forma o adolescente irá trabalhar. Ele trabalha lá no sócio-educativo. Então aqui é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, tá? E aí o adolescente até 14, ele tem assegurado a bolsa aprendizagem e também todos os direitos trabalhistas e previdenciários, beleza? Ele não pode trabalhar, é vedado o trabalho noturno, que é entre 22 às 5 do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, ou realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Também é aquele realizado em horários e locais que não permitam
a frequência escolar. Beleza? Então nós temos aí essa questão da proibição do trabalho. Então o trabalho, que é um pouco mais usado na prática, né? Você terá aí adolescentes que irão trabalhar, então talvez aí tenha essa possibilidade maior. Tá? Com relação às regras para viajar, também aparece um pouco mais. Nenhum menor de 16 anos poderá viajar fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Essa autorização tem 2 anos, tá? E ela não é exigida se for comarca contígua da residência na mesma unidade de federação ou incluído na mesma região metropolitana. Beleza? Ou ainda se o menor de 16 estiver acompanhado de ascendente, colateral, maior até o 3º grau, né, da pessoa autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Beleza? Então são as regras internas para viajar. As regras para o exterior, um pouco mais rígida, aí a criança ou adolescente só viaja se tiver de fato acompanhado dos pais ou responsável. Se tiver apenas com um dos pais, o outro tem que autorizar. Ok? Sobre as medidas protetivas e as socioeducativas. As socioeducativas, acredito eu, que cairá no SINASE e não aqui nas protetivas. Então nós temos aqui as medidas protetivas que são aplicadas tanto à criança quanto ao adolescente, que são medidas para proteger de fato, né, de forma nenhuma para punir. Já as medidas socioeducativas, elas têm um caráter um pouco mais punitivo e são aplicadas apenas aos adolescentes. Então, a criança jamais será submetida a uma medida socioeducativa, ok? Lembre-se disso. Aí, cada uma das medidas socioeducativas, vamos falar lá no SINASE, né? Vamos deixar para falar no SINASE, que é mais tendência, né, de cair em prova aí com relação às medidas socioeducativas, cada uma delas, tá? Vamos passar aqui agora para os crimes. Vou deixar então aí para falar um pouco mais lá no SINASE, beleza? Com relação aos crimes, também são de ação penal pública incondicionada, como eu falei com vocês aí, né? E aí os crimes mais comuns que poderão aparecer em prova, talvez são os crimes sexuais. E aí você lembra, todos os crimes sexuais é qualquer envolvimento do autor na prática. Então, se você produzir, fizer sexo, se você fotografar, filmar, se você armazenar, se você modificar a foto. Peguei lá um ator de filmes pornográficos, né? O cara já é adulto e tal. Tirei a cabeça dele, sou craque ali na edição de imagens e coloquei a cabeça de uma criança, de um adolescente, eu respondo pelo crime porque eu adulterei, beleza? E aí se eu tiver armazenado também, alguém mandou para mim uma cena de sexo de criança ou adolescente, eu deixei guardado no meu telefone. Parei na blitz, respondo pelo crime também, hein, por ter armazenado. Aí eu não vou adentrar tanto, né, em crimes, né, porque realmente aí são bastante os crimes, né, não são poucos aí, não são pequenos esses crimes não. Beleza? Um dos crimes aqui que você poderia talvez aí aparecer um pouco mais em prova, sempre por conta da função pública, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo. E aí nós temos a pena aumentada, caso, né, de 1/3, caso você esteja no exercício de cargo ou função pública, ou no pretexto de exercê-la. Então você filma, você, por exemplo, é um professor e faz um filme lá, vamos ensaiar aqui agora uma peça. E aí você filma lá e você está usando a função pública para fazer isso. Então você tem um aumento de pena. E aí pode ser qualquer função pública, né? Coloquei um exemplo do professor aqui, mas qualquer função pública. Então, pelo fato da função pública, talvez seria um pouco mais possível, né, de cobrar em prova aí. Tá? Nós temos aqui também a questão da corrupção de menores, né? Corromper ou facilitar a corrupção de menor, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Beleza? E aí nós temos o aumento de pena, se caso for crime hediondo. Show de bola? Beleza, então. Vamos então agora finalizar com o nosso SINASE. Finalizar, eu digo, as leis federais, né? Estamos aí a todo vapor essa semana
trazendo aí as nossas dicas finais, né? O nosso projeto aqui Vale Tudo, que vai trazer para você aí possibilidades em prova, né? Espero que realmente possa te ajudar na sua prova aí, esse nosso Vale Tudo. Vamos então aqui com relação agora ao SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo. Então, o SINASE, muitos aqui talvez tenham estudado a Lei de Execução Penal, o SINASE está para adolescente, assim como a LEP está para o adulto. Então, o adulto lá, ele vai preso, ele vai ter lá direito à visita, ele vai ter alguns deveres, né? Ele vai ter lá várias coisas que vão regulamentar a execução da pena. Aqui é a mesma coisa. O adolescente vai ter o SINASE, né? É ele que vai regulamentar a medida socioeducativa, ok? Vamos então ver os pontos, né, importantes com relação ao SINASE. Os objetivos, né, da medida socioeducativa, responsabilização do adolescente, então ele tem aqui, de certa forma, um critério, um objetivo um pouco punitivo, além de integrar o adolescente na sociedade e a desaprovação da conduta infracional. Lembrando, né, que também já é um ponto para você saber, uma hora dessa, na altura do campeonato, criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, né, que é uma conduta aí análoga a crime. E aí ele responde perante o ECA e não perante o Código Penal, né? Então, essa infração penal aí. Quem coordena o SINASE é a União e ele é integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais. Beleza? Aí nós temos aqui as competências, né, de cada ente federado. Se cair competência, é um pouco mais chato. Beleza? É um pouco mais chato. Eu estou apostando mais nas medidas socioeducativas. Mas a lei, ela dividiu a competência para cada ente federado. Então, a União, né, ela vai, claro, né, cada uma vai elaborar seu plano. Uma vai elaborar o plano nacional, a outra estadual e assim por diante. Então, nós temos aqui elaborar o plano de atendimento socioeducativo, né, que será submetido ao CONANDA, que é esse Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Beleza? Ela vai prestar assistência aos outros entes federados e ela vai estabelecer diretrizes, né, com relação aí às medidas de internação e semiliberdade. Beleza? Internação e semiliberdade. Ela estabelece diretrizes e olha a setinha descendo aqui, ó, né, os estados vão criar e desenvolver esses programas de semiliberdade e internação. Então, esse aqui é muito importante. A União estabelece diretrizes, o Estado executa, beleza? Por exemplo, você está fazendo um concurso para quê? Para agente socioeducativo. É um cargo que estadual. Quem mantém o sistema socioeducativo no quesito internação? É o Estado. Então, o Estado é ele quem vai desenvolver este programa de internação através de você, agente socioeducativo. Beleza? Mas as diretrizes que você vai ter que fazer no seu dia a dia, né, com relação aos programas, né, as normas de referência e etc., são feitas pela União, tá? E aí, da mesma forma que a União estabelece para a internação e semiliberdade, o Estado estabelece para os municípios, né, com os municípios, o meio aberto, beleza? Este meio aberto. E aí, o município vai criar e manter programas de meio aberto. Então, o município fica apenas com o aberto. Aberto que a gente fala aqui, pessoal, a internação é como se fosse um regime fechado, né? Essa semiliberdade é como se fosse, de fato, o semiaberto, e aí o meio aberto é como se fosse o aberto mesmo, lá da Lei de Execução Penal. Então, o internado, a internação, o adolescente fica na tranca mesmo, né? A semiliberdade é essa alternância e o aberto é na rua mesmo, ok? Então, a competência de cada um deles neste sentido, né, ela aparece um pouco mais em prova. O DF, como ele é híbrido, o DF ele não é nem um estado e nem um município, ele é meio que os dois, ele faz a competência dos dois, do estado e do município, beleza? E aí quem vai acompanhar esses planos, né, serão aí os poderes legislativos, tá? Da União, do Estado, do DF e do município. Então, aí da União pelo Congresso Nacional,
o Estado na Assembleia e pelo município na Câmara de Vereadores. Então, quem acompanha é o Legislativo. A banca pode colocar aqui que seria o Judiciário. Cuidado para não tomar, né, rasteira. Beleza? Então, nós temos aqui quais são os programas de meio aberto. Vamos falar sobre as medidas socioeducativas de fato. Nós temos prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Então, é um programa de meio aberto. A banca também pode colocar, né, perguntando qual é um programa de meio aberto, qual é um programa aí da privação da liberdade. Nós temos aqui a semi-liberdade e a internação. Beleza? Semi-liberdade e internação. Aí nós temos aqui a questão da execução das medidas socioeducativas. O que acontece? As medidas socioeducativas, né, ela veio, né, como a última opção a ser feita. Então eu tenho um adolescente em conflito com a lei, né, uma criança, aliás, um adolescente, né, que a medida socioeducativa é só para adolescente. Eu tenho um adolescente em conflito com a lei. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer o que eu puder fazer, mas as medidas socioeducativas será a última coisa a se fazer. Então tem várias outras coisas que eu posso fazer, como matricular ele na escola, né, tentar dar uma assistência social, e aí se não tiver jeito, a intervenção judicial, ela é a excepcionalidade, beleza? Então por isso que esse é um dos princípios das medidas socioeducativas, tá? É um dos princípios essa excepcionalidade da intervenção judicial. Bacana? Vamos pegar então aqui outro ponto importante. Quando é que a medida socioeducativa será extinta? Então ela será declarada extinta, claro, pela morte do adolescente. O adolescente morreu, então não há que se falar, ele estava cumprindo a medida socioeducativa. Se ele morreu, acabou, né? Foi extinta. Pela realização da sua finalidade. Então eu acreditei que eu já alcancei a minha finalidade. A minha finalidade era reconstruir a vida daquele adolescente, né, fazer ele entender que aquilo é errado, então acabou também. Pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado. Vamos supor, né, como as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até os 21 anos, vamos supor que o sujeito está na medida de internação socioeducativa, ele está com 19 anos. Lá dentro ele matou alguém, então ele já não responde mais por ato infracional, ele já responde por crime. Beleza? Ele foi internado com 19 anos, acontece. Acontece muito do adolescente cometer um ato infracional com 17 e ficar foragido. E eles pegarem ele com 19. Ele vai ficar internado, ele pode ficar internado. Acontece dele fugir, eles recapturarem, ele vai voltar para a internação, mesmo com 19. Ele pode ficar até os 21. E lá, já adulto, ele cometeu um crime. Então agora vamos trocar, né? Vamos tirar ele aqui da internação e vamos mandar ele para a cadeia. Ou ainda ela pode ser extinta pela condição de doença grave que torne o adolescente incapaz de submeter ao cumprimento da medida. Então ele está doente. Ou ainda em outras hipóteses previstas na lei. Beleza? Temos aí um exemplo, né? Bacana demais. Mandado de busca e apreensão. Importantíssimo também. O adolescente pode ter aí expedido o seu mandado de busca, como eu falei com vocês aqui. Terá vigência máxima de 6 meses a contar da data da expedição, podendo ser renovado, tá? Eu não posso, é vedado a aplicação de sanção disciplinar de isolamento ao adolescente, exceto aquele adolescente trombadinha, né? Aquele isolamento que seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente. Então, digamos que 2 adolescentes ali entraram em luta corporal, um matou o outro na facada, né? Ele conseguiu pegar uma faca e matou. E aí, eu vou deixar esse adolescente com outras pessoas? Não, vou isolar, né? Mas é uma medida excepcional. E aí tem que ser aí comunicado, né, ao defensor, ao MP e ao judiciário em até 24 horas, tá? Então, esse isolamento não é absoluto, cuidado, essa vedação não é absoluta, né? Bacana demais todos esses pontos aí para você. Temos aqui o plano individual, o PIA, beleza? O prazo do PIA é 45 dias da data do ingresso. Então, o adolescente chegou lá, né, no sistema socioeducativo,
vai ser elaborado o plano, né, de atendimento. Eu não sei se você vai se lembrar lá, na Lei de Execução Penal, o preso também tinha lá um plano, né, individual ali para poder ressocializar aquele preso. O adolescente também tem. Aqui nós temos o prazo para que ele seja criado, 45 dias. Se for um adolescente na medida de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, este prazo é de apenas 15 dias, tá? E não 45. Então nós temos esses dois prazos aí importantes demais para a sua prova. Outro ponto importante é com relação à visita. O adolescente, é claro, vai ter direito à sua visita, beleza? Ele tem direito à sua visita aí, independente de quem seja, né? Independente do dia de nascimento aí, da idade do filho. As bancas colocam muito aí a vedação de bebês, né? É permitida a visita do adolescente a criança a partir de 2 anos de idade. Não, o filho dele nasceu ontem. Se tiver saúde para ir lá visitar ele hoje, pode ir lá, beleza? Inclusive, né, esse SINASE aqui, ele vai tão além que, veja bem, a Lei de Execução Penal, ela não permite a visita íntima. Os presos no Brasil que têm visita íntima são através de leis estaduais. Inclusive, agora, recente, Goiás cortou visita íntima, né? Palmas para Goiás aí, cortou. Se você gostou, bate palma aí no comentário. Né? Palmas para Goiás aí, cortou visita íntima. O preso na Lei de Execução Penal, ele não tem direito à visita íntima. A visita íntima é regulamentada em leis estaduais. Cada estado dá a sua, do jeito que ele achar melhor. Beleza? Tem regras mais rígidas, por exemplo, Minas Gerais tem regras mais rígidas do que o Pará. O Pará você não precisa estar casado. Né? Você pode levar sua namorada para fazer visita íntima. Em Minas você tem que estar casado. E se você terminar o casamento, só pode colocar outra pessoa após 6 meses. Então, assim, são coisas mais rígidas. Goiás é show de bola, né? Goiás é ninguém. Já aqui no socioeducativo, aqui o SINASE prevê visita íntima. Então, mesmo que Minas Gerais queira cortar a visita íntima do adolescente, ele não pode. Por quê? Porque a lei federal estabeleceu a visita íntima. Olha que bacana, né? O adolescente, ele não tem o discernimento para perceber o que é crime, mas tem para fazer filho, né? Para fazer sexo lá no socioeducativo. Mas, enfim, né? Não vamos ficar aqui de chororô, não, porque é isso aí, é a realidade. Então, é isso mesmo, né? O adolescente tem direito. Quando é que ele pode fazer aqui a visita íntima? Né? Você, por exemplo, está estudando, não faz há bastante tempo. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Então, ele tem que estar casado ou união estável, beleza? Bacana, né? Visita íntima, tá aí, né? Engole essa aí, irmão. Tem jeito não. Então, assim, para você ver o quanto é absurdo, né? Absurdo não é nem o fato dele fazer visita íntima, é do fato de o adulto não tem esse direito previsto na Lei de Execução Penal e o adolescente teve, né, essa maravilha aí na vida dele. Então é isso aí, não tem muito o que fugir não. Com relação aí à liberdade assistida, né, que é uma das modalidades de medida socioeducativa, elas deverão ser reavaliadas a cada 6 meses, ok? É o ponto importante da medida da liberdade assistida. Com relação à medida de internação, ela é no máximo 3 anos, tá? No máximo 3 anos. Lembrando que a desinternação deverá acontecer compulsoriamente quando fizer 21 anos e a internação será reavaliada a cada 6 meses, beleza? Essa também aparece bastante em prova. Essa medida de internação, né? Que é no caso na qual você vai trabalhar. Galera, e aí a gente finaliza, né, essas nossas leis federais. Essas leis federais, todas essas aqui, nesse pacotão, tá para você na tela aí. É só você clicar aqui abaixo na descrição do vídeo. Ó, um compromisso meu para você. Pode ter certeza que vai ajudar bastante rumo à sua aprovação. Se não ajudar, se você perceber que não ajudou de alguma forma, me chama que eu devolvo o seu dinheiro, beleza? Na verdade, a gente comercializa aqui para valorizar também o nosso trabalho.
né? Tem que valorizar o trabalho do professor que deu um trampo danado fazer isso aqui. Bacana? No mais, agradeço a você por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Mais uma vez, sucesso. Continue com a gente durante toda a semana. Vamos trazendo vídeos para você aí nessa preparação de reta final. Bacana? Grande abraço para você. Fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Tamo junto. Valeu!